Olá, cá estamos em mais um Café com Música. Hoje então nós temos aqui uma pessoa que não era cachoeirense, mas agora é cachoeirense, e eu vou então pedir para que a própria Renice nos conte como é isso. Eu a conheci porque nós temos aqui em Cachoeira a Academia, né, de Letras e Artes, Música e Artes, se não me engano, de Cachoeira Paulista. Então, a maioria das pessoas ali são homens e tinham algumas mulheres, e ela é uma dessas componentes. E eu vi, né, ela tão jovem, geralmente no pessoal que costuma ter tempo para essas coisas, né, feliz ou infelizmente, é um pessoal um pouquinho mais experiente. E vi essa mocinha ali no meio, falei, poxa, que legal, deve ser uma pessoa diferente, interessante. E de fato a gente chegou a fazer algumas poucas aulas, né, particulares que ela quis fazer, experimentar o canto, afinada, viu gente? E depois eu tive o prazer de reencontrá-la, porque a filha dela, né, estava no coral Cachu Kids. Então a gente retomou o papo. Então eu vou deixar agora, Renice, por favor, conte-nos para nós então. Fala do seu nome, da onde você veio, você é ou não é cachoeirense,
qual ou quais as suas profissões. Então, como eu tenho falado nos outros programas, né? Não conta tudo de uma vez, não. Vamos devagarinho com esse papo, bem devagarinho para a gente degustar bastante. Oi, Tami. É muito prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pelo mocinha. Adorei. Então, Tami, meu nome é Rini Sardini, para quem ainda não me conhece. Eu vim de Itanhandu, Minas Gerais, sul de Minas Gerais. E há 20 anos eu moro aqui em Cachoeira Paulista. Então, quando eu vim para cá, assim, eu nasci com um sentimento, assim, amando o Vale do Paraíba, sem saber. Quando meu tio, quando eu era criança, meu tio casou com uma pessoa daqui do Vale, então eu vinha pro Vale e eu gostava, ficava encantada com esse. Era um mundo diferente, né? Porque a gente tá acostumado a ter em Andu, Minas Gerais, é assim, muito rural, na verdade, urbano, rural e mais rural, por conta, assim, né, de uma outra tipo de paisagem. Então, quando eu vinha para cá, via, né, cidades, assim, mais industrializadas, mais adulta, então eu ficava muito encantada com esse lugar, porque era ao mesmo tempo, ele tem esse lado é, urbano, bem urbano, e por outro lado ele trazia uma cultura totalmente diferente, um outro tipo de vivência, né? Então eu aprendi a amar o Vale desde aquele momento. E então, quando eu lá em Andu, eu tive a sorte, olha pra você ver, de, assim, de ouvir rádios daqui. Então eu via muita rádio Lorena, rádio a Estero Vale, que era de São José. Então eu gostava muito daqui, muito, muito. Quando eu me formei no terceiro ano, hoje o ensino fundamental, né? Naquela época era o científico, olha, eu me entregando. Mas quando eu me formei, surgiu vontade de estudar química aqui em Cachoeira Paulista, que era o único lugar próximo a Itanhandu que tem o curso técnico de química. Então, mas assim, meus pais na época não deixaram, porque eu era muito nova, não conhecia ninguém para cá, lógico, não pude fazer isso, né? E depois acabei vindo parar aqui. Então, e agora sim, quando eu, é, quando eu falo, quando o Dimas, no caso, né, o Dimas Barbosa, o antigo vereador, né, da gestão passada, ele falou, me presenteou com a placa de cidadã cachoeirense. Eu me senti muito honrada, muito feliz e de certa forma é um sonho realizado participar dessa cidade, de ter como fala, é uma certidão de nascimento aqui, não é mesmo? Então é uma honra para mim estar nessa cidade, pertencer agora oficialmente desse local que eu tanto amo. Eu amo Cachoeira Paulista, não me vejo em outro lugar, sabe, morando em outro lugar. Não deixei de amar minha terra natal, né? Mas aqui é um sentimento muito, muito diferente. Gosto demais dessa cidade. E em relação, só completando, e eu, assim, no dia que foi receber, que a prefeitura fez a cerimônia, né, para entrega das placas e de outras honrarias, eu não pude estar presente por conta da pandemia e fiquei muito triste por um lado, né, por não estar ali recebendo pelas mãos do Dimas a minha honraria, mas eu, por outro lado, eu fiquei muito feliz porque durante a transmissão eles eles falaram, o cerimonialista, né, que é o Marcos Guima, ele falou coisas assim muito bonitas a meu respeito e eu me senti a pessoa mais importante da cidade. E eu amei, sabe? Foi, foi gratificante, na verdade. Então, então estar no Vale do Paraíba para mim é como eu já tinha te dito, é uma realização de um sonho, sabe? De um sonho de me encontrar tão bem nessa cidade, de estar aqui muito feliz, de viver nessa cidade, de ver essa cidade crescendo, que quando eu vim para Cachoeira
era uma cidade bem menor e hoje está crescendo cada vez mais. Estou conhecendo pessoas importantes, me socializando muito bem aqui e é muito bom mesmo ser uma cidadã caxerense e ter dois diplomas, né? Aliás, duas certidões de nascimento. Então, eu sou mineira e sou cachoeirense, duplamente caipira. Muito bom, muito honrada por tudo isso. Nossa, é muito feliz, me sinto uma pessoa muito privilegiada, muito legal mesmo. Então, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Vocês viram que eu não aumentei pontinho nenhum, né? Então eu estou falando aqui com a Renice, que é essa pessoa diferenciada e atualmente é a presidente da Academia de Letras aqui de Cachoeira Paulista. Ela reforçou o convite porque um outro convidado aqui também do nosso Café com Música me tinha já feito esse convite há algum tempo atrás, mas realmente estava bem difícil. Eu morava em várias cidades, né, correndo atrás, e agora, novamente com essa pandemia, algumas coisas conseguiram ser encaixadas. E eu falei, não, está na hora de ir para mares nunca dantes navegados. E aceitei com o maior carinho e alegria o convite, né, para ser então membro adjunto da Academia de Letras. Então eu gostaria, Renice, que você já começasse por aí, né? Nós vamos depois pelas diversas áreas da sua vida aí, mas eu gostaria de você falar primeiro da importância da ACLA, né? O que é a ACLA? Explica melhor pra gente, porque muita gente, como o Coral Cachu, que vai fazer 9 anos de existência, né? Daqui a pouquinho, muita gente não sabe que aqui em Cachoeira tem coral, que eu sou regente, que eu sou cantora, né? Inclusive muita gente acompanhou a abertura do projeto Encantando a Vida e aí me viu cantando e falou, nossa, porque tinha gente, né, que sabia que eu era engenheira. Enfim, então eu gostaria que você contasse um pouco da ACLA, da história da ACLA, da importância que ela tem, dos projetos, do que a ACLA faz, né? E quais são aí as perspectivas futuras. Então conta aí pra gente poder espalhar, né, essa boa notícia para a população cachoeirense e exatamente por conta, né, dessa pandemia do Covid-19, os horizontes nossos estão sendo o quê? Né, revistos e estão se abrindo. Então, muita coisa, né, vai ser feito virtual, ou seja, não apenas cachoeirense, mas a gente vai poder interagir, como nós já conversamos, né, numa das reuniões da ACLA desse ano, poder abrir novos horizontes para novos públicos, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, Tami, nós da ACLA, né, eu como hoje atual presidente da ACLA, eu que agradeço muito a sua participação, seu convite, por agregar, né, ao nosso time, que na verdade a ACLA é um time, né, a gente não faz nada sozinho, nós não somos uma ilha, então pessoas como você são valiosas para ampliar todo o projeto da ACLA, todo o objetivo da ACLA. Então, para quem não conhece a ACLA foi fundada em 1972 pela nossa Ruth Guimarães, ela que é membro da Academia Paulista de Letras. Ela, como a função da Dona Ruth, né, assim, ela sempre foi escrever e promover a cultura, uma ativista cultural, ela juntou os artistas da época na década de 70, né, que algum deles o Carlos Varela, o Agostinho Ramos e tantos outros artistas, né, que eu agora não lembro falar nome por nome, porque a minha memória não é boa. Então, eles entraram para a academia, abraçaram a ideia da Dona Ruth e formaram em 1972 a academia. E o objetivo da academia, né, da ACLA, é fomentar a cultura, é mostrar que nós vivemos numa região, numa cidade em que temos vários artistas, né? Temos, como citei, o Agostinho Ramos, o Nelson Lorena, são pessoas que
que fizeram a história da cidade. E então essas pessoas, elas trouxeram, e isso não pode morrer, né? A ideia da ACLA é fazer a cultura permanecer viva na mente das pessoas, porque assim, é uma troca de geração. Então, pessoas morrem, as pessoas mais antigas que viram a história acontecer, as pessoas hoje, né, então, muitas delas não são vivas ainda, não são mais vivas. E então, se a gente que sim não trabalhar pela cultura, a cultura tende a morrer, né? Então, o nosso trabalho é isso, é fazer sempre o passado ser um presente. Então, assim, a gente, através de projetos, de coisas que aconteceram com a Acre, através o que está marcado na nossa história, que é, nós fizemos do ano passado, na gestão do Roberto Godoy, nós fizemos um evento magnífico, sabe, da Acre, que foi em homenagem à Dona Clarinha, a esposa do Dr. Darwin, né, duas pessoas muito importantes na cidade. E eles fizeram, assim, a homenagem à Dona Clarinha foi pelo papel dela como escritora, mulher, que o projeto social dela, abraçar a causa, assim, de cuidar das pessoas mais necessitadas. Então, tanto ela como o Dr. Darwin tem essa forte lembrança na sociedade, né? As pessoas se lembram muito deles pela caridade. Então nós fizemos um evento magnífico, foi a coisa mais linda, sabe, de todos os momentos da Acra, os quais eu participei, foi o mais marcante para mim. E foi uma noite de gala, na verdade, que está marcada na história. Então a Acla, ela tem esse papel de fazer esse o antigo presente, fazer o passado sempre presente, né? Então, a gente tem assim, a gente trabalha com a parte histórica, né? Nós trabalhamos com a parte histórica, nós trabalhamos com os artistas plásticos e promovendo o salão de artes que assim como cada gestão é num biênio, então no primeiro ano geralmente a gente tem o lançamento e fugiu o nome da antologia, da antologia. Então, nós já temos 4 antologias publicadas, que reúne todos os acadêmicos da ACLA. E nós temos no ano seguinte, que é o salão, promovemos o Salão de Artes, que na verdade, é uma exposição dos artistas da cidade, assim, da cidade. Tem época que a gente abre para cidade, assim, para os cidadãos cachoeirenses, e outras a gente já abriu também um pouco mais regional. Então é uma coisa assim incrível também, vários artistas vêm, participam, e a gente tem assim a noite de abertura, que é a noite de visitação, aí tem a premiação, e é uma coisa assim que faz falta na Acra, sabe? Assim, que todo mundo gosta muito quando acontece o Salão de Artes, né? Que é um movimento artístico na cidade. E a antologia é uma reunião dos dois, tanto dos escritores quanto dos artistas plásticos. A gente trabalha de uma forma assim, de imagem e letras, né? Então sempre é assim, ou a gente pega, assim, nós escritores, nós pegamos a, uma imagem e desenvolvemos um texto a partir da imagem, ou o artista plástico pega o texto e desenvolve a arte em cima dela. Então, assim, a gente faz, assim, muita coisa bacana. E agora, ano passado, né, por conta da pandemia, nós não conseguimos desenvolver muito trabalho, né? Assim, o último foi realmente da Dona Clarinha. E nós tínhamos em mente naquele ano foi finalzinho de 2019 para 2020, já estava sendo planejado uma semana de literatura na cidade, que seria em favor, sim, aliás, nós iríamos debater o assunto do regionalismo, trazendo a presença do Valdomiro Silveira, né, o regional, e com uma apresentação de teatro, com apresentação do coral, e só que não foi possível, né? E a gente não sabe como que vai ser daqui para frente.
O que nós temos hoje como proposta, né, como você tem participado das reuniões, é trazer a Acra pro online, né, para as lives, porque não tem como a gente, por respeito assim às pessoas da cidade, aos nossos acadêmicos, então a gente está trazendo para movimentar a academia tá ali com essa participação através das redes sociais. Nós já tivemos o primeiro que foi intitulado a Acra Convida, e nós tivemos a participação do Adriano Mota, né, nós tivemos assim uma entrevista com música que foi muito legal, e agora já estamos com outros já marcados, e vamos sempre trazer assim artistas da cidade, artistas do Vale do Paraíba, e e temos nossas ideias ainda em relação a promover o Salão de Artes de forma virtual. A gente está trazendo uma ideia de como pode ser, como isso vai poder ser trabalhado, mas assim, mesmo com a pandemia, a gente está tentando manter viva essa essência da Acra, que é a divulgação do Vale, as pessoas, os artistas, os escritores. A gente gosta muito de trabalhar trazendo os autores independentes, né, do Vale, e porque tem muita gente incrível nessa região. Então a gente está fazendo o possível, mantendo as reuniões mensais e trazendo mais acadêmicos, né, mais pessoas interessadas em promover a arte. E no caso hoje, agora você está vindo para a academia, trazendo agora essa parte da música. Nós temos músicos na ACLA, mas a gente quer trazer mais pessoas, sim, com outros estilos, outras ideias, para que a gente consiga pegar cada ponto artístico da cidade, né? A gente precisa de arte. Então, a fome pela arte é uma coisa assim que não há uma que nós não ficamos saciados, então a gente quer trabalhar bastante ainda com a ACLE, com essas pessoas, trazendo pessoas diferentes, promovendo na sociedade, trazendo a sociedade para nós, até nós, na verdade, porque não se faz arte sem o povo. Então a gente quer ter essa importância na sociedade de promover a cultura, de fazer as pessoas terem orgulho de serem cachoeirenses, de serem vale-paraibanos, de serem caipiras, de trazer essa base que é nossa, né? E tão importante na relação ao folclore, a relação a tanta história bonita, como hoje nós temos a questão da estação, nós temos a questão do teatro, que está tão abandonado, e a gente quer tanto reviver, a gente quer tanto mostrar o quão é importante ocorrer alguma coisa, talvez um milagre, de reviver tudo, revivar, aliás, toda essa história nossa, e não deixar isso só para os livros, né? Uma coisa só ilustrativa. A gente quer viver a história. Então a Acre é para isso, é para lutar pela cultura, trazer as pessoas até nós, né? E nós irmos até eles. É isso. Aí agora sim, eu vou querer que você fale um pouquinho mais de você, né? Vamos esquecer um pouquinho aí a presidente da ACLA. Eu acho importante, inclusive, você pode começar falando, né? Quem quiser ser membro adjunto, como é que faz para participar, né? Você já aproveita, já faz o convite e engata, né? Contando pra gente como que você veio parar aqui em Cachoeira, como que você permaneceu aqui em Cachoeira, o que é que tem nessa cidade que te atraiu, te atrai, o que você que te encanta, né? E o que você assim, encontrou aqui em Cachoeira, né? Tanto em termos de arte, em termos aqui das belezas, né, naturais, que é a arte, né, do universo. Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, né, do que te levou a fazer aqui já história na nossa cidade e, né, ter recebido o título de cachoeirense. Lembrando que, olha, eu não tenho esse título porque eu nasci aqui em Cachoeira Paulista, nas mãos do Dr. Aurelino, né?
filho do Dr. Darwin, que são pessoas carimbadas aqui da cidade, né, da área da saúde. E eu fui registrada que nasci em Silveiras, né? Que eu acredito que seja porque minha mãe é de lá e é uma cidade realmente encantadora e acho que foi uma homenagem mesmo, né? Que quiseram fazer para minha mãe e para os meus avós maternos, não sei. Então realmente eu brinco que eu tenho, eu sou de cidadania dupla. Eu sou silverense no papel, cachoeirense, né, que eu realmente nasci aqui, mas são as minhas duas cidades do coração. Quem sabe aí eu ganho o título de cachoeirense, né, ó. Tô deixando aqui em aberto, viu, pessoal? Eu aceito. Tá, então conta pra gente aí um pouco da sua saga, inclusive, claro, eu gostaria que você falasse um pouco assim da sua formação, né? A que você trouxe, aqui quando você chegou aqui, o que você encontrou aqui. Eu tenho certeza que você vai falar, por exemplo, de uma figura carimbada, que é a dona Ruth Guimarães, mas não conta tudo não, tá? Você já até sabe o que é, deixa pro finalzinho. Mas comenta aí então como que foi que você conheceu todo esse pessoal, enfim, e acabou ficando por aqui e pelo jeito vai ficar muito tempo ainda. Então, né, Tami, você é merecedora de tudo isso também, né, de receber, assim, está na lista, né, pessoa que merece muito receber essa placa de cidadã cachoeirense. Eu não conhecia essa parte dessa história. Então, e você faz um trabalho incrível, né, com música, tanto para criança quanto para os adultos, e as crianças amam, né, a sua aula, e ensinar música, né, gente, é abrir a mente para a vida, né, na verdade, a gente constrói isso através, assim, de atos, assim, como promover a música, promover a literatura, a arte da pintura, né, então, são coisas tão valorizadas, que tão valorizadas assim para a vida do ser humano, né? Que é assim, é tão importante entrar nesse mundo, é tão gostoso estar nesse mundo, né? Então, Tami, seguindo a sua pergunta, e como eu vim para aqui, eu vim porque quando eu me casei muito nova, e na época o meu marido ele entrou para trabalhar numa estatal aqui em Cachoeira Paulista. E nós viemos, só nós dois, e aqui estamos até hoje, né? Vou fazer 25 anos que eu moro nessa cidade. Então, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu adoro Cachoeira Paulista, eu amo essa cidade, como já tinha te falado lá no comecinho. Mas, assim, o que me encanta mais na cidade é a cultura do local. Aqui eu pude viver muita coisa, coisas de infância, né? Como eu falei também lá no comecinho. Essa questão de estar na terra de Monteiro Lobato, uma coisa que eu via quando eu era criança, e hoje estar nesse lugar. Hoje a gente conversa tanto sobre o Monteiro Lobato, tanto sobre os artistas. Eu conheci também a literatura do Valdomiro Silveira, também me encantou muito, porque é uma identidade, né? É a nossa identidade. Então, eu gostei, assim, não é gostar, eu me apaixonei por tudo isso, né? E a Acra promoveu tudo isso para mim. Porque quando eu vim para cá, eu não, eu não fazia nada disso, eu não fazia nada na área da literatura, eu simplesmente era uma leitora. Sempre gostei muito de ler, muito, muito, muito. E era assim, na época a gente era assim mais para biblioteca do que para de ter livros em casa. Então tinha carteirinha, né, que a gente tinha carteirinha nas bibliotecas, e tem onde eu tinha duas bibliotecas e eu frequentava as duas. Então eu amava ler, vim para cá, uma das primeiras coisas que eu procurei foi a biblioteca e frequento até hoje. Eu adoro, é um ambiente que eu me sinto muito bem. Às vezes quando a gente tá com algum problema, é tão bom, sei lá, ficar andando entre os livros, né, olhando. Nossa, é uma sessão de terapia para mim. Então eu vim para cá através dele, né, através do meu marido, e, e eu recebi a placa pelo meu trabalho desenvolvido na Acra. Já vai fazer 10 anos que eu estou na Acra,
E eu conheci a Acla a maneira mais simplista do mundo. Fui fazer compra de hortifruti e aí lá tava um papel da Acla dizendo que ia ter um evento que era um debate, até lembro o que que era, de ufologia, isso, nossa, há um tempão. E eu vi aquilo e achei, nossa, aqui tem um grupo de, tipo, a gente acha, né, na inocência, a gente acha que é um grupo de leitura, um grupo que trabalha só com literatura, lê livros, discute livros, eu achava que era. E quando eu fui pesquisar, encontrei o Irã Barbosa, que na época eu também não conhecia, mas com cara e coragem entrei em contato, perguntei, mostrei meu interesse, ele perguntou se eu gostaria de participar de uma reunião. Eu participei da reunião, entrei como membro adjunto, assim como você está hoje, e fui fazendo a minha história lá dentro, né? E ali eu conheci as melhores pessoas que eu pude que eu podia imaginar. E também da minha formação, quando eu vim para Cachoeira Paulista, né, antes de entrar na Acre, eu fiz faculdade, eu fiz letras e depois já estando na Acre, eu fiz a minha pós-graduação, que eu fiz revisão, estou fazendo revisão de textos, né, já fiz, já estou formada. E a placa veio através da ACA, né, como eu falei, pelo trabalho de secretária. Eu fui secretária por três gestões. E depois eu comecei, aí entrei para trabalhar como voluntária no Clareana, que é um grupo de pessoas do bairro, que eu moro na margem esquerda, e esse grupo é para atender crianças do bairro, né? Então eu entrei, me ofereci meu trabalho na área de inglês, para ensinar inglês para as crianças e literatura também. Então aí tu fazia aula de leitura, a gente levava teatro. Eu estou falando no passado porque agora está paralisado, né, o trabalho do Clareana. Então foi uma, assim, também uma outra descoberta muito boa na minha vida. Eu adoro as pessoas, adoro as crianças, adoro poder falar com os pais sobre literatura, sobre a importância da leitura. Enfim, é a minha vida mesmo, sabe? E, e até assim, ter encontrado Ruth Guimarães foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu não tinha muita. Assim, a minha formação pessoal foi através da vivência mesmo dessa cidade, foi estar aqui nessa cidade. Então, eu tinha uma visão muito estreita, muito assim, tipo, eu não achava que era possível a gente fazer tanta coisa na vida. Olha só, eu achava que era assim bem limitado, porque eu era mãe nova, né? E eu tinha assim, muito receio das coisas. E quando eu conheci Dona Ruth, foi um divisor de águas, porque a Dona Ruth trouxe para mim todas as respostas que eu buscava. Ela me mostrou que é possível a gente estar na vida como mãe, como escritora, como estudante, como tudo, né? Ela mostrou que é infinito, a vida é uma infinidade de coisas, de atividades, né? Então, e ela era a pessoa perfeita que me mostrou isso. E eu cheguei até ela, eu não conhecia, eu tinha visto a Dona Ruth, visto não, eu vi uma exposição na Escola Serelepe uma vez sobre a Dona Ruth, que meu filho estudava na época, estudava lá, e aí eu vi e achei, nossa, tem uma escritora de verdade na cidade, né? E aí, quando eu entrei na Acre, fui conhecendo as pessoas, porque naquele momento ela não participava das reuniões, ela estava em São Paulo e ela não participava. E aí o Roberto Mendes me levou até ela um dia, uma tarde, e eu me apaixonei por ela. E assim, ela significa muito para mim, muito mesmo, como pessoa, como escritora, como meta de vida. É um caminho a seguir, sabe? A história da Dona Ruth, ela é um
ícone para mim. E para finalizar, para ser membro adjunto, é você participar de alguma forma da arte, né? Se você tem vontade de ser escritor, você já escreve alguma coisa, você quer se iniciar na área artística, já tem um trabalho, assim, desenvolvendo um trabalho como pintor, né, artístico. Então, na música, como você já tem uma bagagem incrível, né? Não é iniciante em nada. Mas assim, pessoas que estão, né, na área da música, pessoas que têm vontade de mexer com arte. Não só trabalhar para si, mas mostrar para os outros, né? De desenvolver projetos, de estar com a gente, de vestir a camisa mesmo, que a ACLA precisa de pessoas que vistam a camisa, que estejam ali com a gente. Então, se a pessoa tem essa vontade, quer estar com a gente, quer promover, quer mudar a cidade, quer trazer coisas, inovar a cidade com projetos, com apresentações artísticas, né? Então é só nos procurar. A gente tem uma página no Facebook, que é a página da ACLA. Então a pessoa pode entrar em contato com a gente por lá, pode entrar em contato com o perfil, né? No meu caso, a Renice Ordini, quiser me procurar para ter mais informações. É, é tem que amar mesmo, sabe? Para ser membro tem que amar muito, muito a nossa cultura, muito mesmo. E agora, fazendo aquela pausa que vocês já sabem aqui do nosso café, trazendo aqui mais um convidado, aqui um aluno que virou um amigo e é um colega de engenharia, Nathan Andrade. A minha mãe tem Andrade no nome, mas a gente não é primo, mas de certa forma a gente é bem familiar. Então, Nathan, conta pra gente, né, quem você da onde que você né, porque tem convidado aqui que não é de Cachoeira. Então conta pra gente todos esses pouquinhos que você faz, e principalmente não vem com essa modéstia aí, não, tô tentando ser músico porque ele é muito bom, mas o mais legal é aquela história, a gente sabe que a gente sempre pode mais, sempre tem o que aprender, então somos todos alunos e professores na escola da vida. Então, Nathan, com você eu passo a palavra e sem acanhamento, né? Vai aí dando um pouquinho, vai contribuindo aí para o nosso café. Qual é o biscoitinho que você vai trazer pra gente? Fala aí. Tami, tudo bem? Como tá? Primeiro eu quero agradecer aí você do convite, né? E me sinto muito feliz e honrado por fazer parte desse grupo aí que você selecionou para bater um papo, para conhecer melhor, né? Apresentar melhor para as pessoas. E com certeza a gente, apesar dos Andrades aí no sobrenome, né, da gente não ter esse parentesco aí, com certeza a gente sim tem algo que nos une muito forte, né, que é essa gana, esse desejo pela música, por trazer um pouco mais de expressão sentimental e de entretenimento, carinho, conforto para todo mundo, né? E isso que importa, isso que nos une. Então, para quem não me conhece, eu sou um cachoeirense, né? Eu sou daqui, de Cachoeira Paulista, sou filho do Valdeci Andrade e da Elizabeth Maria Pereira de Andrade, né? E eu tenho 26 anos e eu, né, me formei em engenharia civil e hoje em dia atuo tanto como engenheiro quanto como professor de matemática para alunos do ensino médio, né? Então esse é um pouquinho do Nathan, assim, profissional, vamos dizer assim. E aí do lado pessoal, eu sou o Nathan apaixonado por música, né, que tem a música como um escudo, como uma espada, né, para momentos de me defender de situações complicadas e até mesmo
para momentos de ataque, né? Usando ela para atacar com coisas boas, com sentimentos bons, né? Contra toda a negatividade, esse tipo de situação que a gente acaba vivendo muito hoje em dia. Como dá pra ver, né? Eu sou um pouquinho, muito ligado com a música, apesar de estar nesse processo de ensino-aprendizagem constante, né? Dá pra perceber aqui no meu quartinho, né? Todas as minhas, vamos dizer assim, crianças, né? Tenho aí alguns instrumentos que eu acabo fazendo aí minhas gravações e meus momentos de lazer, né? E basicamente isso. Eu sou um eterno aprendiz na música, né? Apesar de já desenvolver algumas coisas nela, mas sempre buscando, como a Tami disse, melhorar e como que a gente pode dizer, aprender mais, porque se a gente aprende mais sobre a música, sobre a arte, consequentemente a gente se expressa melhor quando tá usando ela, né? Então eu sou essa pessoa que busco constantemente fazer bem feito, não somente buscando técnica, né? Mas buscando coração, né? Expressar aquilo que às vezes a gente não sabe fazer, né? Como um escritor sabe muito bem como se expressar nas escritas, como nos seus textos aí, né? E sei lá, um cantor nas suas apresentações, um músico também usa isso, né? Um pintor nas suas pinturas. Eu tenho essa minha forma que, apesar de imperfeita, e é o melhor que eu tenho para oferecer, né? O melhor de mim para oferecer para as pessoas e até para mim mesmo, né? Que a música, creio eu, que é bem isso, tá bom? Mas esse sou eu, um pouquinho de mim aí, de onde eu nasci, do que eu sou e do que eu sou aí, né, na arte, né? E a Tami, né, Tami, é minha parceira, professora, minha mestra aí nesse ensino musical também do canto, e é isso. Esse é um pouquinho de mim. E agora que você já contou um pouquinho, né, timidamente, quem você é, o que você faz aí, eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais, né? Como é que então realmente você foi, digamos assim, se profissionalizando na música, se aprofundando? Como é que foi a história, né? Que veio primeiro até você chegar aqui no canto? E essa paixão, qual é o seu estilo? O que você gosta? Eu gostaria que você agora, né, se aprofundasse um pouquinho mais, contasse como é que é. Você faz show, se apresenta de vez em quando barzinho, toca casamento, como é que é a história? Já tá cantando, tá fazendo umas lives, posta alguns vídeos? Conta pra gente aí um pouquinho. Tami, um pouquinho mais detalhada aí da minha biografia, né? Eu comecei a aprender a tocar, né? Os primeiros contatos com a música, e eu tinha uns 10 anos por aí, né? Eu tenho 26 hoje, então uns 16 anos atrás, por aí, né? Eu tinha uns 10 anos e eu comecei a aprender um pouquinho de iniciação musical assim com um teclado, né? Hoje não toco, né? Não tenho habilidade com isso, mas aí logo em seguida eu comecei a aprender violão e
comecei a aprender violão, comecei a pegar gosto e tal, e fui incentivado na igreja que eu frequentava, aqui em Cachoeira, e então, pelo fato de começar, né, com os meus 12 anos ali, tocar na igreja, eu me senti, né, incentivado a continuar aprendendo, a continuar tocando e melhorando, né? Eu já tinha esse pensamento de fazer bem feito, né? Quando você é criança, você não entende muito bem, mas você se baseia naquilo, né? Não quero passar vergonha, né? E aí fui levando a sério, tive alguns professores, aí depois de aprender violão, eu comecei a fazer aulas de guitarra, né? Fiz aulas de guitarra por um bom tempo, uns 4 anos, e no meio desse caminho, meu irmão quis aprender a tocar saxofone. E eu entrei nessa onda, vou aprender também, né? Comecei a tocar, comecei a me enturmar, né? E aí eu fiz um tempinho de aula, aprendi a soprar, né? Que parecia uma corneta, coisa horrível. E após isso, né? Eu sempre em contato com a música, acabei aprendendo um pouquinho de contrabaixo, né? A gente, né? Estudando guitarra, violão, a gente acaba fazendo um basicão assim, né? De contrabaixo. E depois tive mais 2 professores de sax, que eu fiquei um pouquinho de tempo assim, né? Um pouquinho com um pouquinho com o outro, que me ajudaram também bastante aí nesse trajeto, né? E eu sempre quis tentar evoluir bastante no saxofone, né? Porque quando eu comecei a tocar e quando eu comecei a perceber que eu tirava um som minimamente agradável dali e o quanto isso me fazia bem, né? E ao mesmo tempo, por me fazer bem, talvez eu conseguisse colocar naquele som esse meu bem-estar, fazia bem para as pessoas, né? Então meu coração estava alegre ali e por estar alegre, talvez eu emanava isso para as pessoas, né? Sempre também dentro da igreja, né? Então a gente acaba, além de ter isso, né? De fazer bem feito, de não passar vergonha, a gente tem algo um pouco mais forte, que é você estar num ambiente, num lugar, né? Que a gente está buscando aprender e a proximidade ali com Deus e dedicando aquela música a Deus, né? Então é algo que de certa forma não pode ser negligenciado, né? A gente precisa fazer isso com esmero, com carinho, cuidado e o melhor possível, porque não é simplesmente para pessoas, né? É para vamos dizer assim, um ser muito superior, muito digno, né? Que a gente não tem nem palavras para expressar e falar sobre isso. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar fazer o nosso melhor humanamente falando, né? Isso sempre me moveu muito. E aos pouquinhos, né, eu fui me envolvendo com um pouquinho da música pop, um pouquinho da música gospel, e aí à medida que eu fui tocando, né, um pouco mais, acabei me envolvendo um pouquinho mais com o jazz, e é o que eu tenho tentado buscar hoje em dia, né, com o meu mestrão, meu mentorzão do saxofone, que é o Almir Clemente, que é o meu orientador aí na parte, né, do saxofone e da música, e que me ajuda
a melhorar cada dia um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Então, sem aquilo de me comparar com o próximo, sem aquilo de falar, nossa, eu toco mais que você, ou, né, nossa, não, é sempre a gente com a gente mesmo, né? Nossa, Natan, o que você melhorou de ontem, né? Você é um Natan melhor musicalmente hoje do que ontem, né? E como consequência disso, você é um Natan pessoa, você é um ser Natan melhor do que hoje, do que um ser Natan melhor que ontem, né? Melhor que ontem, quis dizer, né? E assim a gente vai indo, né? Então, as minhas referências musicais, elas são pro saxofone, né? Que é o que eu falo com mais intensidade, porque é o meu instrumento de expressão, né? É o meu, vamos dizer assim, o meu xodó, o meu tudo. Então, amo tocar violão, amo tocar contrabaixo, amo tocar guitarra, né? Cavaquinho, toco cavaquinho, gosto de um pagode, gosto de um sertanejo com os amigos, né? Um pouquinho de ukulele também ali, ó, tá ali, né? Então, gosto disso, de estar envolvido na música como um todo, mas o meu centro é a música gospel, um pouquinho de pop, né, e jazz, né, que é o grande alvo e que um dia chegarei lá, chegarei a ser um saxofonista de jazz, né, de qualidade. E nesse meio termo eu encontrei você, né, e que me ajuda na minha parte vocal, no meu canto, me ajuda a me desinibir com a voz, né? Porque foi o que eu falei, quando eu tô com o saxofone, né? O saxofone é como se fosse um escudo e uma espada para mim, né? É um escudo em que parece que eu estou protegido e ao mesmo tempo eu consigo atacar com ele, né? E não atacar de uma forma negativa, não, é um ataque de harmonias e de melodias e de vibrações e de ondas, né, de frequências que levam um pouquinho de alegria, né? E encontrei você que me ajuda nisso, me ajuda imensamente nisso, na minha trajetória, não só musical, mas como pessoa, como ser humano, né? Uma coisa que é muito importante falar, a gente não consegue separar essas duas coisas, né? A música e a vida, não o lado artístico e a vida, porque a arte, ela é uma expressão de quem você é, né? Ela é uma expressão de quem você é, então você não consegue ser um fake, né? Quando você toca, quando você tá triste, você toca, você vai passar um sentimento um pouco mais melancólico. Quando você está feliz, o seu som vai passar felicidade, né? Quando você quer passar uma mensagem de amor, de carinho, de acolhimento, né? Você vai ter que estar com isso no seu coração para que na hora que você toque chegue essa mensagem, né? Para quem está ouvindo e até mesmo para que fale com você mesmo, né? Para falar com o outro primeiro, a música tem que falar com você. Então, a gente nunca se expressa, né? Ou deveria se expressar sem com que a música se expressasse na gente primeiro, né? Então, essa é um pouquinho mais da minha trajetória e eu, como você perguntou aí sobre tocar, casamentos, etc. Eu eventualmente toco em casamentos, toco na igreja, né, que é onde eu mais assim me dedico, e eventualmente em casamentos, com os amigos, né, comigo mesmo no meu quarto aqui nessa época de pandemia, nesse meu mini estúdio aqui, gravo vídeos, posto constantemente, né, quem quiser, né, estar lá, acho que a Tami vai divulgar aí para me acompanhar, vai ser uma honra, eu faço tudo lá com muito carinho e com muita dedicação, né, sempre tentando dar o melhor de mim naquele momento. E basicamente essa é um pouquinho da minha trajetória,
né, um pouquinho mais detalhada aí do que eu espero, do que eu faço, do que eu busco ser e de quem eu busco ser, como pessoa e como músico, tá bom? E já querendo aqui muito te agradecer, tá, pela sua participação, pelo nosso papo e também por abrilhantar com a sua música, com a sua arte, né, esse episódio do Café com Música. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, porque eu sei, né, que você, como eu, a gente está aqui correndo, é até difícil de conciliar as agendas, né? Mas eu gostaria agora que você deixasse aqui uma mensagem mesmo para os jovens, né, para a criançada, você que também está sempre junto, né, em contato com né, essa galerinha. E também eu gostaria que você me deixasse uma mensagem assim, então você como cidadão cachoeirense, né, o que foi que te inspirou nisso tudo, te inspira, o que te faz seguir adiante, o que você pensa, como que você pensa que a arte, a música, né, o canto, né, poderiam ajudar mais, né, na nossa vida, como ajuda na nossa, que sem querer a gente está lá em outra área, daqui a pouquinho a gente é mordido por bichinho aí da arte, aí não tem jeito, né, e a gente procura, inclusive, eu não sei se você concorda comigo, né, eu acho que o profissional aqui dessa nova era, e acho que dessas futuras gerações mais ainda, nós vamos ser pluriprofissionais, né? Pluridimensionais. Tem se falado muito do pluri, né? A diversidade, né? Dos gêneros, das coisas. Então, eu pelo menos me sinto bem, né? Completa, porque a gente faz um pouquinho de tudo, não enjoa de nada e às vezes, né, a gente arranja uma dor de cabeça de tudo um pouco, mas isso nos faz sentir vivos, não é? Então fala um pouquinho, discursa aí um pouquinho disso, deixa a sua mensagem, se quiser aí fazer alguma propaganda, fique à vontade, né? Porque, gente, como eu falei, todo mundo que está aqui, dá uma procurada depois no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube, essa galerinha tá toda lá. Tá bom? A gente tá todo mundo tendo que se reinventar. Quem é mais jovem já tá um pouquinho acostumado, mas quem não é também teve que aderir. E esse que é o bacana, né? A arte faz com que a gente não envelheça, né? Parece que sempre a gente é criança, porque a gente está se encantando a todo momento com uma canção, com uma música, com um desafio, ao mesmo tempo que a gente vai ganhando, né, experiência, vai sabendo das histórias, né, da nossa cidade, das outras pessoas, da história do que a gente está ali estudando, seja do canto, do violão, do sax, enfim, né? Então fala aí um pouquinho, ó. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. E até, né? Você vai me aturar aí semanalmente, né? Mas estamos juntos, como diz aí na linguagem moderna. Tami, eu que te agradeço muito, muito mesmo, né? Porque frente a tudo isso, a todas essas pessoas maravilhosas aí que você colocou aí pra gravar o café com você, né? Eu no meio desse grupo, eu fico muito feliz, muito lisonjeado, tá? E te agradeço muito por poder, né, estar aqui talvez contribuindo ou então simplesmente, se não estiver contribuindo, falando um pouquinho quem eu sou, né? E te agradeço muito também, né, porque você acabou se tornando muito mais que uma professora de canto, né? Que a gente acaba dentro do nosso período de aula, que é tão rápido, tão curto durante a semana, né? A gente consegue falar de tanta coisa, né? A gente consegue desabafar, a gente consegue refletir, a gente consegue opinar, a gente consegue cultivar a amizade, né? E tudo isso sendo costurado pela música, né? Então a música é um poder sensacional, né? A música é poder, a música ela traz poder, sim. Ela é algo que une, né? Que é o que a gente está precisando hoje. Infelizmente é um momento que a gente acaba vendo muita individualidade, né?
às vezes individualidade por necessidade, por causa dessa pandemia, então cada um busca cuidar de si, né, visto que está tudo muito complicado, então vou cuidar dos meus e depois eu penso um pouquinho no próximo. E às vezes uma individualidade mesmo egoísta, né, uma individualidade que, apesar de estar tudo bem, sempre buscar mais, ser mais e não simplesmente ser mais que o outro, né? Então é um pouco complicado e venenoso, né, esse sentimento. Óbvio que, né, a gente sempre busca ser melhor, né, a gente sempre busca, mas a gente não pode ter um foco de querer superar o outro, né? Ser melhor que o outro para provar que você está acima daquela pessoa, né? Somos todos mesmo padrão, sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos erros, aos mesmos sentimentos, né? Então, talvez a mensagem que eu quero deixar é que a gente possa usar da música, né, para unir, né, para unir pessoas, unir corações nesse momento, né? Então a música me move muito por isso, né? Às vezes eu tenho meus momentos de estresse elevado, às vezes eu chego a chorar de estresse, ninguém vê, né? E às vezes eu tenho meu momento de tristeza, mas eu sou retraído para falar. E aí o que acontece? A música vem e me faz passar por cima disso, né? Então isso é uma grande algo que me motiva, que é um grande combustível para mim, saber que a música pode trazer momentos de diversos sentimentos, né? E além de tudo também a coisa que talvez me motiva mais do que isso é Deus, né? Porque eu tenho o pensamento de que tudo que, né, temos, né, os dias, as manhãs, os ares, né, agradáveis, os cantos dos pássaros, etc., é presente dele para nós. Então, por que não usar isso, né? Ele sendo tão grande se preocupa assim com a gente, por que não usar isso, né, como forma de agradecimento, né, e de gratidão, e de talvez levar um pouquinho dele para as outras pessoas, né, através do que a gente consegue fazer com um mínimo de qualidade, né? Então são essas coisas que me motivam, e usar da música para sermos mais próximos uns dos outros, né? Lembrar de um amigo, cara, eu pensei nessa música, nessa letra, de quem que eu lembrei? De tal pessoa, manda, né? Não fica naquela arrogância, tal pessoa não fala comigo, não vou me preocupar também. Se preocupa, estenda a mão, às vezes ela não está fazendo isso por maldade, às vezes ela está pensando igual a você. Então estenda, né? Dê o passo, seja proativo. Você é tão proativo para trabalhar, para ser melhor que o outro em alguma coisa, né? Por que você não pode ser proativo para estender a mão para alguém, né? Por que você não pode ser proativo para lembrar de alguém, né? Falar, oi, você tá bem? Como você tá? Olha que música bonita que eu acabei de ouvir, olha que letra bonita, né? Olha que música alegre, né? Pensei em você quando ouvi essa letra, né? Isso pode mudar o dia de uma pessoa, né? Quantas vezes eu, em algum vídeo meu, recebia mensagens e recebo mensagens às vezes pelo direct do Instagram ou pelo Messenger, ou sei lá, seja onde for, Natan, cara, alegrou meu dia, cara, que presente, Natan, nossa, me confortou muito, obrigado, eu tava precisando disso. Então assim, né, não seja egoísta, né? Inclusive quem é músico, quem está aprendendo a tocar, faça o seu melhor, não deixa de postar, né?
Não fique pensando que alguém vai achar que você está se achando, que você está se exibindo, né? Se essa pessoa está pensando assim, deixa que ela lide com esse sentimento, né? Faça o seu melhor, né? Não seja egoísta a ponto de você achar que o outro não merece ver o seu vídeo, né? Eu acho que esse negócio da timidez e tal é muito disso, né? Na verdade, a timidez mascarada de arrogância, talvez, né? Não, eu me acho tão, né? Que eu não sei se as pessoas são dignas aí de me ouvir, né? Talvez pode acontecer isso, né? Às vezes é um pensamento meio um pouco fora da caixinha, mas a timidez às vezes tem uma arrogância por trás, né? E tem uma frase que eu já escutei algumas vezes, não sei de quem é, né? E que tem tudo a ver com esse momento, que a gente precisa ser como a vela, né? A vela a gente tem que se queimar para iluminar o outro, né? E quando eu escutei isso, talvez também eu nunca nem tenha te falado sobre isso. Não sei, acho que não te falei, mas isso me carrega comigo há algum tempo, né? A vela se queima para iluminar o outro. Então, tenta ser um pouquinho disso. A gente tem que tentar ser um pouquinho disso, né? Se queimar para iluminar. Então, na sua arte, se dedique nela, né? Se esforce, se queime para que você possa iluminar o outro com um pouquinho disso, né? Desse seu esforço, né? A música não é só prazer e entretenimento para quem faz, é suor, esforço e estudo, né? Também nada cai do céu, né? A não ser né, as bênçãos do Pai Celestial. Mas né, eu não aprendi da noite pro dia tocar, também não aprendi da noite pro dia cantar como ela canta assim lindamente. O pintor não aprendeu da noite pro dia. Com certeza ele se queimou, né? Ele se queimou para poder iluminar o outro com a sua arte. Então, essa frase vale muito para os nossos dias, né? Então, acho que a minha maior reflexão do momento é isso. Seja como a vela, se queime para iluminar o outro, né? Óbvio que a gente não precisa abdicar da gente mesmo 100%, né? A gente tem os nossos momentos, todos nós somos humanos, temos as nossas falhas e etc. Mas use disso, se queime para iluminar um pouquinho o seu próximo. E é isso, tá bom, Tânia? Obrigado mais uma vez, muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado aí da minha música, do meu som, de quem eu sou. Se puder me seguir lá, né, no Instagram, nas redes sociais aí, é @NathanAndrade, né, com TH, @NathanAndrade. E eu vou estar lá, postando um pouquinho da minha música, talvez te faça bem, talvez não, né, mas me faz bem tocar e eu acho que isso não pode ser enclausurado, né, tem que ser exposto, visto que alguém também pode ficar feliz com isso, tá bom? Então, Tami, muito obrigado, em breve a gente tá junto aí de novo, e um grande abraço para todo mundo, tá? Muito obrigado para quem assistiu um pouquinho aí, quem conheceu um pouquinho de mim. Se alguém porventura queira me conhecer, conversar comigo, pedir alguma ajuda, me dar alguma opinião, tamo aí. Tá bom, gente? Ó, beijão, Tami, obrigado. Tamo junto na caminhada, hein? Tem muito chão ainda.
E agora eu vou querer então que você faça aí a sua propaganda, que você conte das suas novidades, porque a Renice também é uma das premiadas aqui pela Lei Aldir Blanc com o seu projeto. Então eu vou querer que você conte aí pra gente um pouco do seu projeto, fale de como ele surgiu, por que ele surgiu e, por favor, também faça aí a propaganda dos seus outros, né, livros, das suas outras atividades, porque você é uma pessoa que, nossa, você faz muita coisa também, bem legal. Inclusive, como é que é? Tem uma editora vindo aí no caminho, como é que é essa história? Conta pra gente aí, né? Tudo que você está querendo aí fomentar para a gente já ir torcendo, né, para que Cachoeira então tenha mais algumas coisas nessa parte, né, coisas, obras, oportunidades, né, possibilidades nessa arte literária, né? Inclusive, você tem uma formação também eclética, né, como você já me contou, que você tinha feito teatro, você gosta muito de música, fez um pouquinho aqui do canto. Um dia diz que pretende retomar as aulas aqui. Espero que comigo para gente poder, para vocês, né, na verdade, agregar ao seu trabalho, né? Porque conta aí pra gente do seu novo projeto, acho que ele vai abranger um pouco de tudo, né? Isso que é legal, arte em todos os sentidos. Então, Tami, tenho sim. Eu tenho um trabalho, assim, de toda essa parte, né, de artes que eu trabalho, eu tenho uma atividade eclética também. Porque eu fiz teatro também em Guará. Aliás, eu comecei o teatro em São José dos Campos. E depois eu passei para terminar lá em São José, eu ia todo sábado. Era com a Silvia Sotero, uma artista aqui do Vale. Aí eu fazia com ela lá o curso, depois eu vim fazer aqui em Guará, com o meu amigo que se tornou um amigo meu, o Alexandre Seravati, e até a gente ia formar um grupo de teatro de rua, sabe? Só que aí acabou o pessoal que tava ali precisando, buscando outros caminhos, né? Cada um a gente acabou se separando. Mas o teatro eu adoro, eu cheguei a apresentar uma peça com ele lá em Guará, e hoje eu não recordo o nome. E também apresentei um programa de rádio aqui na Rádio Alvorada, né, do Marquinho. E aí eu apresentava música com ele. Eu amo música, né? Então eu fiz um programa de música latina, porque eu gosto muito da cultura latina. E aí ele me deu a oportunidade de apresentar o programa chamado Tempero Latino. Eu apresentei por 1 ano, 2 anos eu apresentei o programa, toda quinta-feira às 11 horas, que era o dia que passava o programa, né, na rádio. E aí eu fiz um tempo com ele, e aí depois eu tive que parar, porque eu tive filha pequena e tal. E até as aulas de canto também eram, né, que eu fiz com você, era para me ajudar a fazer, a melhorar a dicção na locução da rádio, né? E foi uma época também muito boa, bem desafiadora, difícil, né? Eu não tinha muita formação nessa área, e eu ia com a cara e coragem lá e apresentava o programa, mas eu gostava demais. Nossa, é uma coisa que se eu puder retomar um dia, eu retomo, porque eu adoro. Só que não hoje com a música latina, hoje seria também voltado para o Vale do Paraíba. Então, para falar do meu projeto, que é da Lei Aldir Blanc, eu fui, como você disse, eu fui uma das contempladas para receber o prêmio da Aldir Blanc, e eu aproveitei esse projeto, essa oportunidade para concretizar um projeto que eu comecei ano retrasado, em 2019, na época da Semana da Consciência Negra. A escola aqui do bairro, do bairro aqui da margem esquerda, a escola municipal, a diretora me convidou para apresentar alguma coisa para as crianças, a área da literatura, para falar sobre consciência negra. E aí eu tinha pesquisado bastante e tal, mas eu queria levar uma coisa diferente. Aí uns 2 dias antes eu pensei assim, ué, por que eu não faço alguma coisa sobre a Dona Ruth, né? Uma pessoa melhor para a gente se falar sobre
nessa parte da questão de ser negro, literatura, arte, pessoa que se desenvolveu, cresceu com tudo isso, levantando toda essa questão, né? Porque a Dona Ruth, ela tinha disso, de falar que ela não negava de ser negra, ela falava até as credenciais. A Júnia mostrou isso, né? Então a gente conversava bastante sobre isso, sobre essa afirmação que ela tinha muito bonita, né? Das raízes dela, raízes caipira, negra. Então eu pensei, nossa, pessoa melhor não há para ser falada nesse dia. E aí, como falar sobre Ruth Guimarães com criança? Né? A criança tem um mundo muito de fantasia, né? De trabalhar essa parte fantasiosa da criança, e tudo a sementinha que a gente lança é ali, coisas que elas não esquecem, são personagens. Então eu tive a ideia de criar uma personagem que se chama Rutinha. A Rutinha assim, feita, né, baseada na Dona Ruth, na história da Dona Ruth. E eu criei a personagem Rutinha e levei a peça O Vale Literário de Rutinha para a escola. Na época não tinha nada, eu não tinha cenário, não tinha nada. Eu corri atrás de alguém que fizesse para mim, no tempo recorde, uma boneca em crochê que lembrasse a Dona Ruth. Eu escolhi esse crochê porque a Dona Ruth é uma pessoa da terra, né? Pessoa que cultiva muito o cultural. Então eu fiz a boneca que eu vou te mostrar agora. Pedi para a moça fazer, uma amiga minha fazer. Essa é a Rutinha. Vou levantar mais aqui. E aí eu fui contar a história dela, da Dona Ruth, e eu criei uma historinha baseada em tudo que eu ouvia da Dona Ruth, de tudo que eu conversei com a Júnia, de tudo que eu ouvi da Júnia. E aí, com o projeto da Lei de Blanc, eu aproveitei essa oportunidade para concretizar o projeto, né? Que é levar a história da Dona Ruth Guimarães, lançar essa sementinha para as crianças. Então, com o projeto, eu pedi para fazer mais bonequinhas dessa para serem doadas nas escolas que eu vou apresentar quando a pandemia permitir. E o livro, né? O livro, que é este aqui. Este livro aqui tá prontíssimo, que tem as ilustrações do Roberto Mendes. Eu vou te mostrar algumas, né? Umas partes do livro que eu conto, que é o Saci Pererê. Tem a estação, que eu vou achar aqui para mostrar para você. Umas partes mais bonitas que eu acho, que é a Rutinha também, aqui na história, e a estação. Então, esse livro, Vale Literário de Rutinha, ele vai trazer a história da Dona Ruth, baseada nela, na vida dela, né, dela ter nascido aqui em Cachoeira Paulista, depois da ida dela para morar na fazenda dos avós maternos dela, e como que foi assim, esse contato dela desde criança com essa parte literária, cultural, essa paixão que foi despertada nela, né, e tudo que ela devolveu, tudo que ela entrou nela e ela devolveu ao mundo depois, como adulta, né. Então aí vai ter o teatrinho, né, então vai ser lançamento do livro, vou dar um livro para cada escola que eu apresentar o teatro, e agora com cenário, só não deu para colocar o cenário aqui, mas depois eu posso até mandar fotos para você. Então vai ser doada a boneca com o livro para cada escola, o dia que eu for apresentar, e vou levar duas figuras muito importantes, que é o índio, a figura do índio, né, que tem uma historinha ali que ela conta, que a Rutinha conta do índio, e também o caipira, caiu o chapeuzinho dele, o caipira. Então são figuras importantes, né, da literatura. O Saci, né, a gente vai ter o Saci também. Então nisso vai ter o cenário é uma casa representando a casa da Dona Ruth, vai ter a fogueira, que a fogueira é amiga da Dona Ruth, é companheira de viagem da Dona Ruth, né, da Rutinha.
Então, vão ter esses personagens na historinha e vai ser apresentado na escola. Então, eu marquei 20 escolas que serão contempladas, né, com a apresentação e com a oferta do livro e da boneca. Aqui atrás está uma dedicatória que eu fiz para ela, com a dona Ruth. E essa foto foi doada pelo filho dela, o Otávio. Otávio, não. Desculpa, o Olavo, ele vai me matar. O Olavo Guimarães, ele que me cedeu. E essa foto casa com toda a história da Rutinha. Muito lindo. Então é isso, e eu tô muito feliz, muito empolgada, sabe, de mostrar isso para as crianças. Eu quero trabalhar bastante. Mais para frente, isso é uma ideia de montar essa história no Centro Cultural, de deixar lá exposto todo o material. Conforme agora for esperando, né, com a pandemia. A gente vai trabalhando com passinhos, né, conforme for melhorando a pandemia, a gente consegue trabalhar, levar mais para as pessoas, né? Mas isso eu vou fazer bastante também, de fazer em vídeo e demonstrar. Vai ser bem legal, espero que todos gostem. E pra variar, o papo tá bom demais, né, Sô? Oh, meu Deus do céu, né? Mineiro é tudo de bom, né? Não tem jeito. Nós estamos aqui no meinho, Cachoeira, São Paulo, passagem para Minas. É essa mistura e dá no que dá, né? Dá esse povo cachoeirense que ou nasce aqui ou vem pra cá, se torna cachoeirense ou de coração ou recebem o título. Então, assim, querida Renice, de coração, eu gostaria muito de agradecer mesmo por ter topado, né, a degustação desse café. Foi muito interessante aqui nosso papo e eu espero que as pessoas também tenham se encantado, né, com a sua garra, com a sua coragem, com a sua criatividade, com a sua ousadia. Então, para encerrarmos, né, esse café, né, com música, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, deixasse uma mensagem, tanto como a presidente da ACLA, né, como cidadã cachoeirense e também como uma artista, né, que você é. Então, o que você espera, né? A gente tem aqui o cenário artístico de Cachoeira, mais do que nunca a gente está aí por dentro da história de Cachoeira, tentando espalhar, resgatar, né, e trazer aqui para o público jovem, para a criançada e também, né, para o pessoal que vem de fora, para que não fique parado essa riqueza toda que a gente tem só com os mais antigos, né, os mais experientes, né, porque é um tesouro, né? A gente que eu até, por exemplo, eu morei fora há muito tempo, voltei, gente, nós somos ricos de muitas coisas, né? E quando vem uma pessoa de fora, porque agora você já é de dentro, e ver tudo isso, eu falo, puxa, então conta pra gente o que você espera, o que você acha que pode ser um caminho, não só, né, para a água, como para a arte de Cachoeira, como incentivar mesmo a moçada, a criançada e esse pessoal que vem de fora e acaba adotando Cachoeira Paulista também, né, como a sua morada, né? Lembrando que nós estamos aqui, né, no circuito religioso, turístico religioso, a sede da Canção Nova, que é conhecida no Brasil inteiro e no mundo, né? Então fala um pouquinho pra gente o que você espera, o que você acha e o que você tá animada. E com certeza seguimos juntas, né, minha amiga, tá bom? Então muito obrigada mais uma vez, a palavra é sua. E vamos lá, tô curiosíssima para saber o que você vai responder agora. Ah, pois é, Tami. Pois assim, a gente tá num lugar muito rico, muito. Eu que vim de fora, né, agora sou de dentro, mas eu vim de fora e eu vi coisas assim da cidade, da cultura nossa, que é incrível. Nessa questão da religiosidade aqui é muito forte, é muito bonito até, né? Então, temos a questão da Canção Nova nas igrejas assim de bairro, é um movimento que eu não vi isso no sul de Minas, né, na minha cidade. Então, quando eu vim para cá, isso me chamou muita atenção e eu achei muito bonito e desperta a gente para entender, porque a religião também é uma cultura, né?
Então, cada um traz a sua história, seus valores, é tão bonito a gente, mesmo não sendo praticante de alguma certa religião, cada um tem a sua, mas assim, conhecer toda a história da cidade, da nossa história, parte também da religião, né? A religião faz parte. E é muito bonito, é que é muito bonito tudo isso, é muito emotivo, na verdade. Então, o que eu espero como presidente da ACLA, como presidente da ACLA, eu espero que as pessoas se envolvam cada vez mais e se abram para nós também, sabe? Se abram para a academia para receber nossos trabalhos, que participem do nosso. A gente sempre manda convite, sempre deixa assim um espaço aberto, não precisa pagar. Não pense que já surgiu muito o assunto de que a ACLA é para a elite, e não é, a ACLA é para o povo, e então a gente não cobra entrada, a gente não cobra nada, a gente gostaria muito que as pessoas participassem, valorizassem a nossa cultura, porque nós temos as nossas raízes, então como igual você já foi já esteve em outros lugares tal, mas a gente nunca deixa o nosso pezinho aqui, né? Então é isso que é o mais bonito, é você estar lá fora, mas saber, mas lembrar de cada coisa que é seu, né? Uma comida, uma história, pegar um livro da Dona Ruth que eu já vi lá no Sul, pessoas, leitores, publicando em rede social, sabe? Amigos do Sul, sem eu falar, na verdade, olha. E publicando que leram, estão lendo Ruth Guimarães. Então é tão bonito, né? Você tá fora e você, nossa, saber conhecer a história dela, saber a importância dela pra gente, pro nosso Vale do Paraíba. Então, como presidente, eu deixo essa mensagem. Conheçam a ACLA, sintam-se convidados a estarem com a gente, a participar dos nossos eventos. Agora a gente está online, é uma oportunidade de fomentar essa cultura, de ser acessível a todos, é uma forma, uma vitrine, na verdade, né? De todos poderem conhecer um pouquinho, bastante, enfim, de saber, de se abrirem para nós. Como cidadã cachoeirense, eu deixo um recado de abram-se também para a cultura, sabe? É a mesma coisa, a gente não tem muito como dividir. De se importarem com a aprendizagem, se importarem com a cultura, se importarem com a leitura, de se formarem seres participantes, não só, digamos assim, não só pessoas que recebem informações, mas aquelas que sabem repassar informações boas, sabem falar, trazer esse amor pela arte, porque nós somos, o ser humano é pura arte, ninguém vive sem arte, por mais que neguem, por mais que falem, ninguém é uma pessoa sem arte, né? De alguma maneira você consome cultura. Então, eu espero assim que eu consiga, através da Rutinha, a levar essa vontade das crianças aprenderem, porque a Rutinha traz tudo isso, sabe? De querer aprender, de curiosidade, de amar livro, de ter livro em casa, mesmo tendo livro em casa, mas a gente tem onde procurar. E o meu sonho é que a cultura seja o topo da nossa vida, sabe? Porque tudo a gente consegue através dela, são pessoas que chegam na nossa vida através da literatura, através da arte, e é tão bonito, né? A arte, como eu disse a um amigo, né? E como já não é frase minha, mas é assim, tudo nessa vida passa e a arte fica. E agora com a pandemia a gente viu bem isso, né? De ver como que as pessoas se aconchegaram na arte para tentar sobreviver a esse momento tão difícil na vida de todo mundo. Então não tem como você se afastar, você vai lá, eu não gosto disso, não gosto daquilo, tem uma coisa que a gente gosta, sempre tem. Se você não gosta de ler, você gosta de ouvir música, você gosta de olhar uma obra, de ver o colorido, a cor. Então tudo, né? E imagina falar que você não gosta de música. Eu não acredito. Não acredito. E eu quero, através desse trabalho também com a ACRA, promover para os jovens, sabe? Tentar de alguma maneira levar para todos essa vontade essa oportunidade de se cantarem com a literatura, porque a literatura é um mundo além desse mundo. Tá joia? Eu agradeço muito o seu convite.
E agradeço a todos por terem assistido até aqui. E muito obrigada por essa oportunidade. E mais uma vez eu vou mostrar a capa da Rutinha do livro. Enfim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, né, com os meus convidados especialíssimos, são meus amigos. Eu abri esse espaço para mostrar realmente os artistas
que todos eles são, as trajetórias, para que a gente possa se inspirar, se encantar e poder acompanhar nesse trabalho, estarmos juntos. Lembra que eu falei, né? A arte, o que é o bacana dela? Nós precisamos do artista, a gente precisa de todo o contexto, o cenário, né? O material para virar arte, e nós precisamos aqui da plateia. Sem essa tríplice aliança não é possível. Então, gente, deixa seu like, faz o seu comentário, sua reflexão, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro. Se você perdeu algum episódio, a abertura do projeto Encantando a Vida, tá tudo lá, tá tudo lá. É só dar uma procurada lá, Tami Quintanilha YouTube, e, né, compartilha com os amigos nas suas redes sociais, para que a gente então possa continuar fomentando, né, a arte, não apenas aqui no prazo que a gente tem que cumprir, né, os nossos projetos, né, aprovados pela Lei Aldir Blanc, mas para que isso possa ir muito além, né, porque com certeza acho que a gente vocês já estão percebendo, né, que as pessoas que estão vindo aqui, inclusive eu mesma, a gente batalha com ou sem auxílio, né? Não tem jeito, porque é a nossa missão. Mas é muito importante, né, a gente ter parcerias. Essa é a palavra do futuro. A gente tem que ser parceiros, coletivos. A pandemia tem mostrado claramente isso. Então, fiquemos com essa mensagem hoje e mais um pouquinho de música, é claro. Tchau!